E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você já acompanha a gente mais vezes, seja bem-vindo de volta. A gente está aqui juntos novamente para debater mais um assunto. Eu e o Gustavo, como sempre, conversando, debatendo aqui junto com vocês, né? E o Lucas aí por trás das câmeras, sempre ajudando a gente com essa parte de tecnologia e inovação. Ô, Biel, e a gente tem agora a Bruna também, né, que está ajudando a gente com as redes sociais, com o nosso Instagram, quem está vendo aí pelo Instagram, quem está acompanhando aí, obviamente não somos nós que estamos fazendo esses posts, estamos fazendo essa divulgação, porque não fazemos ideia de como é que faz esse tipo de coisa. Então, também agora esse é o primeiro episódio que a gente grava já nessa nova configuração, né, com uma equipe um pouquinho maior, mas então temos também agora a Bruna, já a gente grava alguma coisa com ela para vocês saberem de quem que é que a gente está falando também. E, pessoal, como a gente já conversou com vocês, já fizemos uma votação aí, a gente tem gravado os nossos episódios agora de forma um pouco mais reduzida. Nem sempre dá, porque o tema às vezes se estende, mas antes a gente gravava 3, 4 temas dentro de uma mesma reunião, agora a gente está fazendo isso separadamente para facilitar para todo mundo. Hoje a gente vai entrar nas provas da reencarnação. Esse é um tema, como todos os temas de fundo científico, que merece uma atenção com bastante cautela. Porque quando a gente vai falar de prova, nesse contexto aqui, a gente vai falar de elementos que possibilitem a obtenção da verdade, né? E para isso, é preciso que os próprios elementos que vão servir de subsídio para a formação da verdade sejam também elementos verdadeiros. Só assim a gente pode correr atrás de uma verdade científica. Então, o que a gente, na verdade, tem? Não é necessariamente provas científicas da reencarnação. Ah, vou provar que o Gabriel é a reencarnação de fulano. Não é assim que a gente deve olhar para a coisa. Mas a reencarnação é um meio de se provar a reencarnação. Olha a confusão que nós estamos entrando. Por isso eu peço a cautela. Vamos aqui mineiramente, comendo pelas beiradas aqui, para a gente tentar entender isso. Por quê? Então, primeira coisa, para a gente falar da reencarnação num contexto científico, a gente precisa conversar. É possível investigar a reencarnação com um viés científico? Como que a reencarnação hoje é investigada cientificamente? E existem duas formas que a gente vai abordar, existem várias formas, duas que a gente vai abordar nessa nossa conversa hoje. A primeira prova, a primeira forma é através daquelas crianças que, muito novas, até ali os seus 4 anos de idade, dizem com bastante propriedade, e aqui não é propriedade de adulto, é bastante propriedade para uma criança de 4 anos, dizem com bastante propriedade que são reencarnação de outra pessoa. E elas não falam assim, papai, sou reencarnação de fulano. Não é assim que funciona. Elas estão passando por uma rua e aí elas falam, olha, eu morei ali. É óbvio que isso é muito mais assustador do que falar, papai, eu sou a reencarnação de fulano. Elas passam para ela e falam, eu já morei ali. Morava eu e o tal, meu pai, e a tal, a minha mãe. E eu era músico, arquiteto, engenheiro, advogado, papapá. E até aí tranquilo. Mas outras crianças passam e falam assim, olha, eu morri ali. Foi ali que eu morri. Foi ali que eu desencarnei. Foi ali que... Então, quem quer estudar a reencarnação precisa estar preparado para algumas coisas. E, obviamente, é muito difícil você entrevistar uma criança de 4 anos. Os próprios cientistas que trabalham com isso relatam. Elas não param quietas, elas pulam de lá para cá, elas não têm uma atenção focada.
Meu irmão, são crianças de 4 anos. O que você está esperando também, né? Foi você que quis. Então, essas crianças relatam isso, e o que os cientistas fazem? Eles retornam para aquela época aproximada do que o relato das crianças indica, para aquela família que as crianças indicam, porque às vezes tem um nome, às vezes tem uma localização, uma casa, um prédio, um comércio. Ah, meu pai era dono dessa venda, meu pai era dono daquele teatro, e vão atrás dos relatos. Eles afastam a possibilidade daquela família ter tido contato com a família que a criança relata. É claro que isso poderia até ser um elemento mais para os fins científicos, para os fins da pesquisa. Isso é afastado quando a relação sugere que a família da criança tem contato ou teve contato com a família que a criança sugere ter reencarnado. Os cientistas falam, ok, esse caso é interessante, mas nós não vamos utilizar esse caso aqui para fins de desenvolver hipóteses e teses, etc. Então vão aprofundando naquilo ali e vão, de fato, encontrando o que se chama hoje dentro da ciência de casos sugestivos de reencarnação, porque não dá para bater o martelo e falar fulano, reencarnação de ciclano. Por que não dá para bater o martelo? Porque não há ainda um teste, igual a gente está aqui no meio de uma pandemia global e a gente tem um teste para identificar a presença do coronavírus no organismo do sujeito, e quando tem lá dentro da característica, a gente fala, tem coronavírus. E tem o teste dos anticorpos, quando fala, tem os anticorpos, não tem mais coronavírus. Não tem como não tem o DNA espiritual, né? Assim. Até tem, não tem como a gente testar, né? Exatamente isso que o Biel falou. Não tem como eu testar aquilo lá. E hoje a gente tem os testes de paternidade, né? Vamos fazer uma analogia aqui. Os testes de paternidade, você consegue falar que há uma presença de X% do DNA do pai naquele sujeito e que, portanto, há evidência suficiente para se declarar a paternidade. Não há formas assim de se declarar a reencarnabilidade de um em outro, de outro em um. Tá? Essa é uma forma de se pesquisar o tema. E outra forma de se pesquisar o tema é através das experiências de quase morte, ou EQM, que também são bastante populares no meio científico. E existe um pesquisador em especial que a gente gostaria de citar, que é o Dr. Raymond Moody, que até deu origem escreveu um livro, e esse livro deu origem a um filme que se popularizou, que chama até um nome parecido com o nosso programa aqui. O livro se chama Life After Life, e o filme em português também já aí chama Vida Depois da Vida. Tá? Não patrocina a gente, não temos vínculo, não participamos das mesmas pesquisas, só estamos falando aí que existe. Tá? E nessas experiências de quase morte, tem uma pesquisa holandesa mais interessante, que talvez a gente pode deixar o link aqui para todo mundo ver depois, que analisou 300 pacientes de paradas cardíacas, né? O Biel não estava lá para ajudar, mas desses 300 pacientes. E muito interessante o relato desses pacientes. Primeiro, porque essa atividade, ou a falta de atividade, né? A parada cardíaca, ela é vinculada a uma... Não sei se eu posso falar de uma parada cerebral, Biel, como é que é? Você vai explicar isso aí pra gente depois, mas ela é vinculada a uma ausência de atividade cerebral, o que joga um pouquinho no debate aqui, aquela discussão da mente ser um produto do cérebro, porque, bom, se o cérebro deixou de produzir atividade, como que a mente pode continuar produzindo seus efeitos durante a parada? Mas, nesses 300 casos, o que se identificou foram os relatos desses pacientes que passaram por isso, obviamente sobreviveram, né? Não foi uma sessão mediúnica para contar isso, mas, obviamente, os que sobreviveram, relatando terem sido recebidos do outro lado da vida pelos seus parentes, pelos seus amigos, pelos seus entes queridos que já tinham desencarnado antes deles. Num acompanhamento mais prolongado, essas experiências de quase morte, na grande maioria das vezes, indica uma pessoa que nos anos seguintes
é uma pessoa com mais empatia, é uma pessoa menos apegada aos bens materiais, é uma pessoa mais próxima, dando mais valor, dando mais atenção à família. Então, existem efeitos que podem ser observados após as experiências de quase morte. E aí, nessas experiências também, há relatos, por exemplo, de um sujeito que experimentou a experiência de quase morte, passou pela reanimação, retornou, já estava em recuperação na enfermaria do hospital, e a enfermeira, ao ir lá dar uma atenção para ele, e é relatado nesse caso que durante o processo de reanimação o paciente iria passar pela intubação ortotraqueal, não sei se pronunciei corretamente, e é identificada ali uma dentadura na boca dele, e a equipe remove essa dentadura e coloca no carrinho de parada. E aí, quando esse paciente está na enfermaria, essa enfermeira chega e o paciente que estava em parada, e ele diz para ela: "Você sabe onde está minha dentadura?" E ela, franze o sobreolho e volta e fala assim: "Como assim eu sei onde está a sua dentadura?" Ele fala assim: "Não, eu sei que durante aquele processo todo você pegou a minha dentadura e guardou na gaveta daquele carrinho." E aí ela fala assim: "O que mais que você sabe?" E aí ele fala: "Não, eu vi que fiquei muito preocupado porque vocês já estavam desanimados, vocês acharam que eu não iria retornar e já estavam dando fim aos procedimentos, e isso estava me deixando muito preocupado, porque não tinha morrido, vamos dizer assim." E isso é relatado nessas pesquisas. E aí, vamos lá, a reencarnação prova isso? Não. Mas isso possibilita que a gente tenha na reencarnação uma forma de explicar aquilo que o Biel falou na aula 1 desse episódio nosso, no item 1. A reencarnação possibilita explicarmos o inexplicável. Não é o inexplicável explicando a reencarnação. Não é a experiência de quase morte explicando a reencarnação. Não é a criança dizendo que nasceu aqui, que nasceu ali, explicando a reencarnação. É a reencarnação explicando esses elementos. Então, quando o povo fala lá, a reencarnação serve de prova e expiação, o prova que eles estão falando aqui não é essa prova de dificuldade, é a prova dos fatos da vida. Vamos olhar assim, pelo menos nesse episódio, tá? E o que mais que a reencarnação serve para explicar, para fundamentar, para justificar? Existem as questões das ideias inatas e das aptidões. O que é isso? São aquelas convicções, aquelas certezas que as pessoas muitas vezes nascem com elas e que elas não podem ser explicadas por nenhum outro tipo de fenômeno. Muita gente já deve ter visto aí na internet aquelas criancinhas de 4, 5 anos tocando piano como se fossem, tivessem nascido, o órgão do qual elas nasceram fosse um piano e não uma pessoa, tocam aquilo com uma maestria, com uma facilidade, com uma tranquilidade. Outras que dançam, outras que resolvem contas de matemática, outras que escrevem, outras que cantam. E elas, às vezes, têm irmãos, têm irmãs que têm a mesma criação, têm o mesmo carinho, o mesmo afeto, mas não têm a mesma aptidão, não têm as mesmas ideias, não têm o mesmo desenvolvimento, não têm o mesmo gosto, não têm o mesmo talento, não chamem do que vocês quiserem, não tem. E aí a gente não consegue explicar isso por outro meio que não seja um meio de... Esse menininho, ele tem 50 encarnações que ele está tocando piano. Piano e ele piano é quase a mesma coisa. No plano espiritual, o piano é a extensão dele. Ele, quando mexe os dedos, sai som de piano. É uma coisa que não se explica. Então, a gente tem a reencarnação como o meio de se justificar o que essa pessoa está passando, o fato que ela está vivendo ali.
Além das ideias inatas e das aptidões, a gente pode falar das lembranças das existências pretéritas, que é aquilo que a gente relatou no início, aquelas crianças, aquelas pessoas que conseguem dizer com certa exatidão, com certa tranquilidade, com detalhes, como que foi a vida anterior, ou anteriores a essa que ela tá vivendo. Quando você analisa os fatos, busca os relatos, os jornais, os hospitais, as pessoas da época, e tudo aquilo é confirmado, como que você comprova isso? Né? A que nome você dá para isso? E as teses da reencarnação são teses que servem de suporte para a gente entender e estudar o fenômeno que está acontecendo. Então, novamente, não é que o fenômeno prova a reencarnação, mas a reencarnação nos dá elementos para estudarmos o fenômeno. Então, é muito difícil porque é um círculo, né? Um ciclo de reencarnação numa ponta e reencarnação na outra ponta. E uma serve de causa, a outra de efeito, e a mesma de causa e a outra de efeito. E elas vão se explicando, justificando e entendendo uma a outra. Por isso a gente disse lá no início sobre cautela e boa vontade para a gente conversar sobre isso. Um outro ponto... Porque assim, se não for a reencarnação, o que prova essas situações que a gente colocou aqui? A situação das ideias, das aptidões e a situação das lembranças. Se eu tiro a reencarnação da equação, eu vou ter que inventar uma forma de explicar isso. Eu vou ter que desenvolver uma forma de explicar isso. Eu vou ter que descobrir uma forma de explicar isso. E acredito que as outras formas de se abordar esse assunto são muito mais problemáticas do que a própria reencarnação. A reencarnação é uma explicação até bastante simples, bastante simplória. É claro que aí você vai falar assim, mas o que causa a reencarnação? E aí a gente vai ter que entrar numa outra questão. A reencarnação, então, é a vontade de Deus. De novo, a gente tem limites no nosso entendimento. A gente tem limites no conhecimento que nos é acessível aqui na Terra. Vamos, antes da gente ignorar ou tirar a reencarnação de campo porque a gente não consegue resolver o próximo problema, vamos nos contentar em resolver o primeiro problema, subir o primeiro degrau, olhar a questão um pouco mais de cima e aí sim abordar o próximo problema. Não eliminar essa hipótese, ou eliminar essa possibilidade de debater sobre o tema, simples e simploriamente porque existe um problema na terceira camada que talvez eu não vá conseguir resolver ou que eu vou precisar de muitas exceções. Né? Cientificamente, vamos nos contentar com o passo que a gente pode dar para que possamos futuramente dar, eventualmente, outros passos. E aí a gente tem, então, as comunicações mediúnicas. As comunicações mediúnicas são bastante claras para dizer sobre a reencarnação, mas eu não gostaria de lançar isso como argumento porque é muito simplório, né? Eu falar assim, reencarnação é um fato porque o Espírito falou. E a gente está tentando, episódio após episódio, dizer que a gente só aceita como verdade, só aceita como fato aquilo que a gente pode raciocinar e aquilo que não opõe obstáculo ao nosso raciocínio. Então, a gente ficar aqui agora advogando que reencarnação é um fato simplesmente porque durante as reuniões mediúnicas os espíritos nos falam isso, vai contra todo o raciocínio que a gente está fazendo aqui, embora nas reuniões mediúnicas os espíritos nos falem sobre isso. E falem abertamente, tranquilamente e inúmeras vezes. Isso só não é fundamento suficiente para a gente acatar uma questão. Porque se a gente passa a usar isso como uma verdade absoluta, todo o resto das coisas que os espíritos nos falarem, a gente vai ter que acreditar como uma verdade absoluta e passar a correr o risco de ser enganado, de ser ludibriado, de ser passado para trás por um espírito menos comprometido com a verdade, como há muitos por aí. Então, mas tem as comunicações mediúnicas como uma forma de se conversar aí sobre as reencarnações,
E tem novamente as experiências de quase morte, através dos relatos de recepção por parentes que já estiveram aí. E existem livros aí, inúmeros publicados. Existe um que é interessante, chama-se 20 casos sugestivos de reencarnação, onde crianças e pessoas que têm memória das encarnações passadas relatam, e esses relatos são analisados cientificamente. Há comentários sobre esses livros, tanto pejorativos quanto validando o que é feito nesse livro, e há uma revista de psicologia norte-americana onde esse livro foi analisado e foi dito, né, sobre o autor. Ou esse autor é um bobo, é a maior farsa do século, ou ele é o Galileu do século XX. Então, o que a gente está querendo dizer com isso aqui? Vamos estudar, vamos pesquisar, vamos conhecer, vamos desenvolver mais sobre o tema, mas vamos ter, novamente, vamos ter a reencarnação como um aliado, como uma hipótese, como uma das vertentes para a gente analisar certos fatos, certas verdades, certos fenômenos aos quais a gente vive com eles diariamente, e talvez não tenhamos em outra fonte possibilidade de explicá-los, analisá-los, justificá-los, que não a própria reencarnação. Biel, a bola é sua. Não, acho que você falou muito bem. Essa questão de provar que a reencarnação existe, né? Ela é muito uma questão racional também, né? Como eu comentei no episódio anterior, que você também já disse aqui várias vezes, que ela é a explicação para o que não tem explicação, né? E quando a gente acaba tentando justificar algumas outras coisas com outros argumentos, a gente acaba invalidando outros argumentos que a gente também usa, né? Por exemplo, essa questão das crianças superdotadas, por exemplo. Por que ela é superdotada e eu não consigo aprender física básica? Por quê? Qual é a justiça nisso? Por que Deus deu para ela muito mais condição de entender, de aprender, do que deu para mim? Isso não é justo. Então, quando a gente entra nesse celeiro, a gente já está negando que Deus é justo. E aí, se você conviver bem com essa afirmação, tudo bem. Né? Já é um problema seu, né? Mas se você acredita e entende que Deus é soberanamente justo e bom, você há de concordar comigo que isso não é justo. Então, Deus não poderia fazer as coisas dessa maneira. E isso para determinadas, né, para vários outros exemplos que você deu, né? Essas experiências de quase morte, elas são muito interessantes, né? Porque elas conseguem provar para a gente essa existência extracorpórea, né? Não só que de uma consciência, de um estado alterado de consciência, por exemplo, mas realmente de nós não sermos corpos, né? Ou não estarmos presos aqui, a gente realmente viver fora disso, né? É um tema realmente muito interessante, muito amplo para a gente discutir, para a gente debater. Mas quando a gente usa essa lógica que a gente tem apresentado aqui, a gente não vê escapatória, né? A gente não encontra falha, a gente não encontra barreira, aí realmente é a questão de não concordar porque não quer, aí já é diferente, né? Oposição sistemática, Allan Kardec diria assim, né? Ele para conversar com alguém, ele fala assim: você é um opositor sistemático? Aquele cara que quer ser contra porque ser do contra é o que ele quer ser contra? Então não vale a pena eu ficar discutindo com você, porque a sua missão na vida é ser pelinha, né? Ou então assim, você estudou o tema a fundo? Não, mas eu não concordo. Não, então também não vale a pena eu perder esse tempo aqui debatendo com você, porque sua função também é ser pelinha. Ah, não, eu estudei e eu não concordo por isso e por isso. Opa, agora vem cá, vamos conversar. Gostei, vamos trocar uma ideia, né? E só existe um ser, eu falo isso direto, assim, quando
quando a gente começa quando entra muito em discussão científica, eu sou meio complicado para discutir sobre isso, sabe assim? Se você conseguir me acompanhar na parte científica de provas, você consegue andar junto, mas senão você vai ter um pouco de trabalho comigo. Mas eu vi falando isso, que só existe um ser que tem o direito de usar o vai ser assim porque eu quero, então é assim porque eu quero, que é a mãe. Ela é a única que pode não justificar algo, entendeu? Que pode falar, não, é assim porque sim e pronto, porque eu quero, porque eu que mando, né? Mas caso não seja uma discussão sobre educação, e aí maternalmente falando, realmente a gente não pode aceitar esse tipo de argumento, né? Assim, a gente tem que debater com argumento sólido, com razão. E quando a gente segue essa linha de raciocínio aí que você apresentou para a gente, não tem escapatória, né? Foi muito bem explicado, muito bem apontado. E às vezes a gente estuda isso há tanto tempo, acaba, né, por já entender mesmo, por já aceitar, por já acreditar, a gente acaba não raciocinando o porquê de acreditar nisso, né? Tem muito disso. Mas tá, eu entendo que é assim, eu sei que é assim, mas por que é assim? E aí, quando a gente começa a entender melhor o tema, realmente é extremamente interessante. Então, eu espero muito que você que esteja aí nos ouvindo do outro lado também esteja aproveitando tanto quanto a gente, esteja aumentando sua bagagem de conhecimento, né, para poder realmente saber por que de acreditar nisso, né? E aí, já cito o Humberto de Campos na introdução do Boa Nova, né? Quando ele diz, hoje não mais cogito de crer, porque sei, né? E é por isso a importância da gente estar aqui estudando, estar debatendo os temas, porque a partir do momento que a gente sabe, a gente não mais cogita, né? Já pula da crença realmente para a questão do conhecimento, que é sólido, estável e infinito, né? Isso aí, Biel, mais uma vez obrigado, pessoal também. Se ficou chato aí ou qualquer coisa, comenta pra gente. Nosso objetivo aqui é sempre melhorar e trazer para vocês o que vocês acharem que querem ouvir e a forma como querem ouvir também, tá bom? Obrigado pela atenção de todo mundo e daqui a pouco voltamos não só com o tema 3 do nosso roteiro, mas com o retorno à vida corporal. O Biel vai ensinar isso pra gente aí daqui a pouco. Valeu, pessoal. Um Muito bom, abraço. até a próxima. Valeu.